faz a gestão e a proteção da nossa marca, tá? Qual que é o meu objetivo aqui com vocês? Eu falei para quem tinha entrado logo no começo, né? O meu objetivo é democratizar conhecimento, gente. Eu não sei tudo, né? Eu vou me apresentar um pouquinho o tempo que eu tenho aí de experiência, mas eu não sei tudo. Mas o que eu sei, o que eu tenho conhecimento e eu puder compartilhar com vocês, esse é o meu objetivo. Por que que eu quero isso, né? Porque eu acho que quanto mais a gente deixa a relação profissional, transparente, mais o negócio, o segmento é saudável e rentável. É bom para todo mundo, é bom para o cliente, é bom para as empresas, é bom para os profissionais que são remunerados, né, por esse segmento. Então, esse é o meu propósito de estar aqui com vocês, tá? Então, quem sou eu, né? Eu sou jornalista de formação, né, graduada lá bem novinha, né? Trabalhei como assessora de imprensa, e trabalhei muito nessa parte de gestão de crise, de desenvolvimento do porta-voz para falar com a imprensa, tá? E pude aí exercer esse meu papel lá no comecinho lá no finalzinho do século passado, em 98, quando eu fui contratada para ser assessora de imprensa da Vilares, porque ela estava no processo de compra, né, da sua divisão de elevadores, por uma multinacional, né? E aí a compra acabou sendo feita pela Schindler, né? Eu fui assessora de imprensa durante todo aquele período, então lidei com sindicato na porta da fábrica, lidei com greve, lidei com bolsa de valores, né? Porque foi um processo bastante complicado e amplo. Quando teve a fusão das duas operações no Brasil, aí eu passei a ser funcionária, né? Então, eu trabalhei 20 anos na Elevadores Atlas Schindler como funcionária, e 3 anos nesse papel de assessora de imprensa, tá? Então, por isso que a minha experiência aí, ela vem desde o século passado, tá? Dentro da Atlas Schindler, eu fui me especializando principalmente na parte de marketing estratégico, né? Depois de uns 5 anos ali na área de comunicação, que a gente atendia as 3 linhas de negócio, eu optei para ir para serviços. Eu falei que entre o dinheiro de venda de novos elevadores e a área de serviços, eu fiquei com aquilo que dava mais dor de cabeça, mas é apaixonante. Então, lidar com síndico, com condomínio, é muito fascinante, né? Então, aí a minha carreira seguiu por esse caminho. Aí eu passei a tratar mais de marketing mesmo, gestão de vendas, vendas de contrato. Depois assumi uma linha que estava muito solta, que era desenvolvimento de produtos para reparo, né? Então não tinha uma coisa muito organizada, tanto processo como venda de reparos grandes, máquina, cabo de aço, por aí vai, tá? Então essa é a minha experiência aí que eu falo na líder de mercado, tá? Faz 3 anos que eu estou como consultora independente, né? Depois que eu saí da Atlas Schindler em 2019, eu bati um pouco cabeça, tentei voltar para assessoria de imprensa, mas não era o que eu queria mais, já não estava muito diferente do que eu conhecia como assessoria de imprensa, e passei a focar no desenvolvimento das habilidades comportamentais de uma forma geral. Então, no segmento de elevadores, eu falo muito mais para a área comercial, tá? E pegando os 4 esferas aí da área comercial, que é conhecimento técnico, técnicas comerciais, né? A parte de inteligência emocional da venda, né? E qual é o curso de formação que esses profissionais poderiam ter para ajudar aí no desenvolvimento, tá? Mas para outros segmentos aí a coisa fica um pouco mais ampla, principalmente na parte de inteligência emocional, que é onde eu atuo mais. E aí o Fábio falou no começo que eu sou idealizadora aí do canal Conversa de Elevador, que é um canal voltado para a área comercial, tá? Ainda está na primeira temporada, que é mais um piloto mesmo dos assuntos que a gente pode tratar daqui para frente. Vou colocar no chat então, tá bom? Tá bom, tá legal. Falei de mim, mas, gente, quem quiser me conhecer mais, pode entrar lá no LinkedIn ou no Instagram, porque minha vida é bem pública. Eu publico todo dia, falo bastante de mim, então tá tudo lá. Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai ter uma agenda que a gente vai falar o que é crise, os tipos de crise, a gente vai olhar alguns casos de repercussão, tem vários muito, muito legais, mas eu trouxe 3.
A gente vai falar de plano de gerenciamento de crise, e aí a gente vai ficar um pouquinho mais tempo, que eu acho que é a parte mais gostosa, que são os cases para reflexão, tá? E no final eu fecho com regras gerais aqui, deixa eu só pegar minha canetinha, que eu gosto, que vale sempre, vale para tudo, tá? E é bem resumido, porque a gente não tem tanto tempo assim para ficar discutindo caso a caso, tá? O que é crise, gente? Olha, crise é qualquer situação que vai provocar um desequilíbrio na empresa, tá? Ele pode causar prejuízo financeiro, né? Ele pode trazer insegurança pública ou de imagem e reputação, tá? A gente vai ver alguns casos que elas estão sempre interligadas, essas três, tá? A gente fala um ou outra porque sempre uma vai pesar mais do que a outra. Mas quando a gente tem algo que acontece que prejudica a nossa reputação, a nossa imagem, a gente corre o risco de ter prejuízos financeiros graves, se a gente não agir rapidamente, né? E a questão da insegurança pública, no nosso segmento, isso é muito importante. As pessoas já têm medo de elevador naturalmente, né? E se a gente permite que acidentes aconteçam com certa frequência, isso tome proporções que afetem o segmento, a gente tem problema para as empresas, principalmente para as menores, tá? Porque as grandes, né, eu venho de uma grande, tem departamentos jurídicos, assessorias de imprensa, que vão atuar muito forte para segurar, né, esse problema de insegurança pública, tá? Mas se a gente pega um caso muito pesado, muito difícil de trabalhar, com empresas de médio porte, a gente pode ter um prejuízo financeiro não só para aquela empresa, mas para o segmento como um todo. Eu não sei se vocês sabem de um caso antigo, talvez o Marcelo e o Fábio saibam disso, de um acidente que teve no elevador Schindler, no Japão, tá? A manutenção já não estava com a Schindler naquela época, mas praticamente a Schindler foi expulsa do Japão por conta desse acidente. E isso afetou todas as empresas que não eram japonesas naquela ocasião, todas, né? Foi um caso que foi muito utilizado para questionar a atuação de empresas não japonesas. Então, esse é um exemplo que eu não trouxe aqui, porque aqui no Brasil ele não foi, teve repercussão, mas não foi, assim, para eu que trabalhava na Schindler, claro, mas para o mercado nem tanto. Mas foi um caso muito simbólico, que a gente sempre apresentava esse caso como algo que pode trazer insegurança pública para o segmento, tá bom? Fábio, você quer fazer algum comentário? Não, tudo tranquilo. Só botei aí os links dos canais para o pessoal. Então, tá no bom. Chat, tá? Tá bom, tô dando uma olhada aqui se tem algum... Ups. Às vezes o meu... Bom, quais são os tipos de crise mais comum aí no nosso segmento, tá? O principal é um incidente físico envolvendo um usuário, tá? Eu acho que até o Marcelo comentou, né? A gente tem incidentes físicos, tropeçar em degrau de elevador, a porta que fecha no braço de alguém, escorrega num óleo que ficou no chão do hall. Esses são incidentes físicos que envolvem o usuário e que, se a gente não prestar atenção, ele pode gerar uma crise, tá? Incidente físico que envolve o colaborador, principalmente o técnico e o montador, tá? Mas pode ter um incidente físico, por exemplo, se a empresa tem motorista de viatura, por exemplo, que pode ter um incidente físico e pode virar uma crise. A gente tem o que nós mais temos medo, né, que é um acidente grave com ou sem vítima fatal, né? Então, pode ser que tenha um acidente muito grave, né, uma queda, alguma coisa, e que não foi a óbito, mas a pessoa se machucou muito, né? Isso é um sinal muito forte de necessidade de gerenciamento dessa crise, tá? Um que a gente não leva muito em consideração, e ele hoje é o que está mais aí bombando nas redes sociais, tá? Que é um incidente comportamental envolvendo o colaborador, principalmente se ele estiver uniformizado, né? A maioria das empresas tem uniforme, e se ele está uniformizado, ele está representando a empresa, né? Então, como a gente controla isso para o
para o colaborador não agir de uma forma que vai afetar a nossa marca. Inclusive, um dos cases para a gente estudar fala sobre isso, tá? Um outro ponto também fundamental, estamos em ano de eleição aí, né? Então, o posicionamento da empresa questionado pela sociedade, né? Então, a empresa defende alguma posição, né? E, de repente, os clientes são opostos àquela posição. Isso pode gerar uma crise também, tá? O sexto é mudanças significativas do setor ou do segmento de elevador, tá? Essa é mais remota, a gente está num momento mais, né, estável do país, mas a gente precisa ficar atento, de repente uma proibição, sei lá, de importação de componentes da China, né, como a guerra com a Rússia, de repente a China se envolve e a gente tem uma proibição de aquisição, né, sabendo que é um fornecedor global aí, de todos os mercados, mas de elevador também. Então, isso pode ser uma crise, tá? Ou então, o próprio Covid-19 poderia ter gerado uma crise muito maior se a gente ainda tivesse em lockdown, né, com muito mais falta de componentes do que nós estamos e tudo mais. Então, são alguns exemplos, porque a gente pensa que crise é só acidente fatal, e não é, né? A gente precisa estar preparado para lidar com essas situações, independente do tamanho da empresa, tá? Ah, e essa que eu coloquei por último, já estava até esquecendo, que são os boatos sobre uma marca ou uma empresa. Isso é muito comum nos dias atuais de rede social. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Então, o que a gente pode traduzir desses 7 exemplos, né, numa crise que precisa ser gerenciada e uma crise que ela pode ser só monitorada, né, em relação à repercussão. Se a gente percebe que um caso desse está gerando muita repercussão negativa, seja por rede social, boataria dos próprios técnicos, as empresas concorrentes estão usando aquilo, né, está correndo muita discussão, a gente precisa ficar atento, porque isso pode impactar a marca. Se a gente monitora e percebe que a repercussão não está acontecendo naturalmente, é o momento da gente ficar ainda só monitorando. E aí a gente vai seguir passo a passo para a gente entender quais são essas etapas, tá bom? Eu trouxe algumas frases de outros segmentos para a gente se alertar sobre isso, tá? Então, a crise que a gente mais precisa se preocupar é aquela que a gente não vê que está chegando, né? E olhando operacionalmente, né, o nosso dia a dia, né, a quantidade de decisões que a gente precisa tomar, né, a quantidade de espigas que a gente tem para resolver e tudo mais, muitas vezes a gente não para, né, para pensar, será que eu estou exposto a alguma coisa que pode prejudicar fortemente a minha empresa, né? E aí, gente, independe de tamanho de empresa. Por quê? Porque hoje nós estamos partindo aqui desse mundo VUCA, né, que a gente chama aqui no Brasil de MUVUCA, que é um mundo extremamente volátil, né, tá mudando o tempo todo, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer na próxima esquina, se pode vir um vírus, uma pandemia, uma guerra, o que está acontecendo, né, que pode afetar o nosso negócio, complexo, né, e muito ambíguo. O mundo VUCA está dando espaço para um mundo ainda mais complicado, que é o mundo BUNNY, né? Que ele se caracteriza muito pela ansiedade. A gente sentiu o mundo BUNNY durante esses últimos 2 anos de pandemia, tá? E como que a gente consegue reduzir essa ansiedade, né? E tratar melhor esse mundo VUCA, tá? Se preparando para aquilo que pelo menos a gente já conhece, já sabe que pode acontecer, porque o nosso segmento determina isso e aquilo, né? Se a gente não está preparado, essa ansiedade, ela aumenta demais, porque o nosso cérebro, do ser humano, ele gosta de controle, né? Ele gosta de saber que ele tem controle das coisas. Apesar da gente não ter controle de tudo, se a gente diz para o nosso cérebro, não, aqui eu mapeei, aqui eu sei, se acontecer isso, eu posso agir disso, daquilo, a gente passa
a ser um empresário, né, se é o dono da empresa, ou então um diretor, ou então um gerente, um supervisor, mas menos ansioso, porque a gente sabe que se acontecer alguma coisa, a gente tem um plano de ação. E aí, para aquilo que é realmente inesperado, a gente deixa, né, para tratar disso a hora que for o caso, tá? Então, para dar um exemplo desse mundo muito VUCA, eu trouxe 3 casos que vocês devem ter ouvido falar. O primeiro, ele é um caso até engraçado, tá? Os jovens estavam bebendo e fizeram um vídeo mostrando que tinham vermes dentro da garrafa de catuaba, né? Um vídeo que não tinha comprovação de que aqueles vermes ou aqueles bichinhos que estavam lá dentro realmente eram da catuaba. Só que isso foi tomando uma proporção muito grande e a própria empresa que produz, né, a catuaba começou a perceber que as pessoas estavam, ai, credo, não vou comprar mais, e começou a afetar as vendas, tá? A agência deles, muito ágil na forma de lidar, foi para as redes sociais e fez uma postagem, né, um gerenciamento de crise via redes sociais, dizendo, alguém poderia marcar o João para a gente nessa postagem, para a gente entender o que tinha acontecido? E a própria agência de gestão de redes começou a receber informações sobre aquele grupo de jovens que tinha feito a postagem. Aí eles entenderam o que tinha acontecido, convidaram os 3 jovens para visitar a fábrica de produção da catuaba, tudo filmado, tudo em stories, tudo rodando, né, daquele jeito que rede social gosta, né? E reverteram essa crise fortemente. Mas vejam só, o que gera uma crise, né? Um boato sobre algo que não tinha como acontecer, até porque o tipo de verme que foi mostrado não sobreviveria dentro dessa substância, mas as pessoas compram aquilo que está na internet, aquilo que está no WhatsApp, né, e aí elas começam a se movimentar nesse sentido. Um caso muito conhecido, né, esse ficou muito conhecido, gerou até matéria de jornal nacional e tudo mais, que foi o caso da manchinha do cachorrinho lá, né, que foi, né, surrada por um segurança de uma loja do Carrefour, né? Então imagina uma empresa com o tamanho do Carrefour, né, com o tamanho do seu gerenciamento, de crise, de ponto de venda, teve o problema da manchinha e depois outros problemas também. Esse case traz para a gente? Que a gente não pode estar só preocupado, né, com quem a gente trabalha diretamente, né? Às vezes um terceiro pode comprometer a nossa marca através de uma crise, sem que a gente tenha noção que isso possa acontecer. Então, para as empresas que costumam trabalhar com terceiros, né, precisa internalizar, pelo menos para a marca, a percepção de que ele está representando a sua marca, né? Ele está com o teu uniforme, ele está representando a tua marca. Ele está visitando um cliente falando que é seu terceiro, ele está representando a marca. Então, se acontecer alguma coisa, se ele falar alguma coisa, se ele for filmado falando alguma coisa, isso pode ter impacto na sua marca, tá? E esse é um caso que aconteceu durante o isolamento social, né? O porta-voz aí do Madeiro fez uma declaração que até, assim, é pertinente, ele estava questionando, né, o fechamento das lojas por conta da economia. A gente não está entrando nem no julgamento se concordamos ou não com o posicionamento dele. O que acontece é que a gente estava no auge, né, da contaminação do Covid, muita gente morrendo, né, as UTIs lotadas, isso foi muito mal visto pela população em geral, e teve aí um boicote ao Madeiro, né? Depois pode até reverter, mas é um cuidado que a gente precisa ter, principalmente em momentos de muita comoção, né? Quando a população está em grande comoção, a gente tem uma inteligência emocional sendo altamente afetada. Então, qualquer descuido pode ser um caso de gerenciamento de crise, tá? E aí vocês podem falar, Kátia, mas quem tem que se preocupar com isso aí, né, são as maiores e tudo mais. Muitas vezes, né,
vocês têm uma atuação na localidade que vocês atuam muito mais significativa do que uma multinacional, né? Eu lembro de quando eu ia nas cidades, assim, capitais mesmo, tá, gente? Que tinha empresa que tinha muito mais marca forte do que a multinacional que eu trabalhava, né? Então, quem tem marca forte precisa cuidar da marca, porque se tiver alguma crise, vai afetar fortemente, tá? Estou olhando aqui a minha hora para seguir o ritmo e não... Fábio sabe que eu falo bastante. Bom, o importante é que a gente não pode esperar estar no meio da crise para bolar um plano de crise, tá? Então, esse é meu papel aqui, para que vocês tenham ferramentas para elaborar o plano de vocês, seja no papel de pão, seja no caderninho, seja no Word, seja na lousa, com umas fotos e distribuir para os colaboradores de vocês, ou seja, montando um super comitê de gerenciamento de crise. Vai depender do tamanho da empresa de vocês e do quanto vocês acreditam que a empresa pode estar exposta a alguma situação como essa, tá bom? Então, como ter um plano aí de gerenciamento de crise, tá? Ele é só para multinacionais? Não, é o que eu falei. A gente pode ter um plano bem feitinho, tá? Escrito num Word e distribuído e comunicado para as principais pessoas da nossa empresa, tá? Não precisa ter comitê, ter um grupo muito grande para a gente ter um gerenciamento de crise bem elaborado, tá? Então, ele é indicado, né, para a empresa que tenha mais de um integrante, porque se os sócios, se os parceiros, né, não falam a mesma língua, numa crise, eles podem aumentar a crise, tá? Então, se tem mais de uma pessoa, precisa conversar com o parceiro aí, com o sócio, assim, e se acontecer isso, o que a gente faz? E se acontecer aquilo, o que a gente faz, tá? Segmentos que envolvem integridade física de clientes, usuários e colaboradores, tá? Que é o segmento de elevador. A gente está falando o tempo todo de integridade de usuário. Então, a gente já comentou, tropeçou num degrau do elevador, a gente já está exposto a alguma coisa que pode ter sido filmado e cair em rede social, né? Teve um caso na empresa em que eu trabalhava que é pior do que o que o Marcelo comentou. Teve um acidente, muitos anos, tá? Um acidente muito sério, fatal, tá? Que o porteiro, o zelador, dependendo da localidade, né? Ele colocou a cabeça no poço do elevador, tá? E o elevador desceu com a porta aberta e matou, e ele caiu no poço e morreu. Depois das investigações, descobriu que ele secava o cabelo no poço do elevador. É verdadeira essa história, tá? Porque teve muito documento para provar que ele fazia isso com uma certa frequência. Ele abria a porta, né, era de eixo vertical, e ele secava o cabelo no vento que saía do poço do elevador. Então, para vocês terem uma ideia, e ontem falando com o Bruno, né, a gente lembrou de vários casos antes da gente gravar, de vários casos de mau uso do equipamento, né, pelo usuário ou pelas pessoas que trabalham ali no condomínio e que geram acidentes fatais ou não, mas a marca, em primeiro lugar, ela é responsável. Quem está fazendo a manutenção e até o fabricante, dependendo do tamanho do acidente, vai ser chamada para entender o que aconteceu ali, né? Então, nosso segmento precisa ter um plano de gerenciamento de crise, tá? E operação pulverizada. Quando eu falo operação pulverizada, não precisa ser filiais em outras cidades. Se você tem um técnico que sai da sua matriz e caminha para 2, 3 bairros, a sua operação é pulverizada. Você não tem controle do que esse profissional está fazendo quando ele está distante da tua filial. Não tem câmera ali que você consiga visualizar. Como que você controla isso? Através de educação, de conhecimento, de trazer esse profissional, estou falando de técnico, mas pode ser o consultor, né, pode ser o motorista, pode ser qualquer pessoa, tá? A gente está falando de técnico porque, né, ele carrega principalmente a nossa marca. A forma que ele age, né, está representando a nossa empresa, tá bom? Então, isso é para todo mundo. Bom,
como que a gente tem que atuar, né? Primeiro de tudo, eu falei isso logo no começo, a gente tem que trabalhar na boca aqui do funil, né, ou do triângulo, para evitar o fato, né? EPIs, métodos e processos de segurança, seguir normas, né, ter todo o controle possível e imaginável em cima do nosso core da empresa, né, que é fazer uma manutenção preventiva e corretiva da forma mais adequada. Evitar o fato é fundamental, né? Mas, como a gente viu, a gente está no mundo VUCA, a gente não consegue controlar 100% de tudo que está acontecendo o tempo todo, né? Se acontecer, precisa gerenciar essa repercussão. Se ela tiver pouca repercussão, vai ser mais fácil fazer o gerenciamento de crise. Normalmente, né, se teve um incidente ali com vítima, atender os órgãos competentes, né, atender a família da vítima ou a vítima, fazer aquilo que nossa parte jurídica irá dar conta, né? Mas a gente está preservando a exposição da marca, porque a repercussão ainda não aconteceu. Agora, começou a ter repercussão, teve um videozinho na internet, né? Gente, a internet a gente não apaga quando a repercussão é negativa, tá? Por isso que o pessoal fala, né? Muito cuidado com nudes, com fotos que você passa, porque depois que caiu na rede, por mais que você apague o original, sempre vai ter alguém que baixou aquele vídeo, ficou no WhatsApp, ficou no celular da pessoa e ela vai repassar. Principalmente num segmento altamente competitivo como o nosso, tá? Então, aconteceu alguma coisa grave com um concorrente, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é um segmento altamente competitivo. Vocês sentem na pele como eu sinto também, tá? Então, isso é a escadinha do gerenciamento de crise mais básico que a gente tem para fazer, tá? Então, vamos lá, né? Em tempos de redes sociais, a regra é a gente se preparar antes que a crise aconteça, tá? Então, como a gente se prepara? Primeiro de tudo, gente, é mapear os pontos frágeis da empresa. E aqui a gente falha, tá? Eu falo que tem um negócio que o chefe não gosta, é de olhar para ponto fraco. Não, aqui não acontece. Imagina, isso acontece lá, aqui não, né? Gente, para gerenciamento de crise tem que falar a verdade. Sim, tem um problema na execução de um reparo que envolve X processo. Não está claramente mapeado, e toda vez que tem que fazer esse tipo de reparo, eu sinto arrepio. É isso. A gente precisa ter clareza. Você não vai falar sobre isso para o mundo, você vai agir para corrigir esse ponto fraco, mas você tem que ter ele mapeado, né? Eu tenho um ponto frágil, por exemplo, com colaborador. Tá? Estou com um clima muito pesado aqui dentro da minha empresa, os colaboradores estão falando mal da minha empresa. Eu já ouvi no Rádio Peão que estão falando mal. Isso é um ponto frágil da empresa, né? Então, para empreendedores, né, ou para gestores, né, é muito difícil ouvir isso, mas a gente tem que estar aberto, porque no mundo VUCA as coisas se propagam, tá? Depois que a gente definiu... Também não se sabe se esses dois nomes, né? Peraí. Aqui está o resultado da sua busca. Meu celular começou a falar aqui desnecessariamente. Espera um pouquinho só. Eles estão sendo apresentados como não quer desligar. Né? Como dois nomes da confiança do ministro Albuquerque. Pronto. Ele deu uma travada aqui, gente, que foi feio. Mas agora é que começa essa fase para levantar a atuação. Vai ficar quietinho agora. Bom, vamos lá. Definir quais tipos de crise esses pontos podem gerar, tá? Então, por exemplo, se é alguma coisa... De fato... Se é uma crise, por exemplo, com um colaborador, o que isso pode gerar? Pode afetar, por exemplo, o sindicato, né? Pode afetar, por exemplo, uma greve. Isso também é crise, tá? Pode afetar cliente, pode afetar fornecedor, né? Isso a gente prepara um grupo de crise, tá? Um grupo de crise precisa ter profissionais de algumas áreas,
tá? E a gente vai falar quem são esses profissionais, né? E, principalmente, a gente tem que escolher quem que vai ser o gestor da crise e quem que vai ser o porta-voz da empresa. E esse cuidado, para mim, é o essencial. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que nem sempre o gestor da crise é o gestor de equipe, ou o empresário, ou um diretor, tá? Porque o gestor da crise tem que ter uma gestão emocional muito forte. Mesma coisa que o porta-voz. Quando a crise é muito séria, o porta-voz tem que ser a pessoa, a cabeça mais alta da empresa, tá? Mas para isso, essa pessoa tem que estar bastante treinada, porque faz um sequestro de amígdala que eu falo, né? A gente reage instintivamente em cima de algumas perguntas, de algumas coisas que vão surgindo, que é muito forte. Então, o gestor da crise e o porta-voz, eles são, assim, fundamentais na hora que a gente está falando disso, tá? E criar um planejamento de crise, tá? O que esse grupo pode fazer? E aí a gente está falando bem de prática, tá? Então, vamos dizer que a minha empresa, que ela não é muito grande, sei lá, tô falando aí de 15 funcionários, tá? Falando de 20 funcionários, né? O que esse grupo pode fazer enquanto uma crise não vem, tá? Ele pode criar, por exemplo, um código de posicionamento em redes sociais. O que meus colaboradores podem ou não podem publicar em redes sociais? Eles podem fazer, por exemplo, stories para o Instagram quando estão fazendo uma manutenção? Eles podem fotografar a casa de máquina de um cliente, por exemplo? Essas regras podem ser definidas por esse grupo, tá? Comportamentos esperados quando se está uniformizado. O técnico pode, por exemplo, tomar uma cervejinha no final do dia uniformizado? Tá tudo bem se ele fizer isso, né? O técnico que está com um vendedor que está usando uma camisa lá bordadinha, bonita com o meu logo, ele pode mexer com uma mulher que está passando na rua, né? Pode xingar um palmeirense quando ele é corintiano, né? O que pode, o que não pode? E que vocês que estão em outras cidades aí, vocês se colocam no meu lugar aí, né? Gremistas, flamenguistas, e aí vocês fazem aí a comparação, tá? O que não fazer ao representar a empresa, né? Quais são os valores que a empresa tem que não podem ser questionados quando você está representando a empresa, né? E aí a gente tem os manuais aí de código de conduta. Eu sempre digo que mais do que você ter um manual com código de conduta, o mais legal é você reunir frequentemente as pessoas da tua empresa, por exemplo, seus 15 funcionários, e falar assim, vamos ver o que vocês entenderam do código de conduta? Ou então do que fazer, do que não fazer? Por que vocês acham que a gente não pode fazer isso? Colocar para os colaboradores pensarem, né? Eu tenho um treinamento que se chama Atitude Certa, que mais do que dizer faça isso, faça aquilo, a gente fala, por que vocês acham que não pode mexer com mulher na rua quando está uniformizado? Por que vocês acham que isso pode acontecer? Do que falar, não façam isso. Né? Eu estou falando de mulher porque é o lugar de fala que a pessoa tem aqui. Mas são outros casos, tá? Eu trabalhei anos, né, recebendo as reclamações dos clientes, trabalhava no saque, tá? E assim, gente, assédio sexual na rua era o top total de reclamações das pessoas, tá? Mal condução da viatura também, muito, 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 né? E grosseria por parte dos técnicos, principalmente, tá? Então, responder de uma forma inadequada e tal, e aí tem que ter um treinamento de inteligência aí emocional para dar conta, né, de como lidar com clientes que são mais grosseiros também, né? Então, tem os dois lados, tá bom? Então, assim, isso tudo ajuda a gente a evitar uma crise de coisas que a gente não está preparado para lidar. Tecnicamente, né, eu acho que vocês estão até mais bem preparados, sabia? Porque o nosso segmento se preocupa muito com a parte técnica, né? Então, eu assim, não conheço todas as empresas, a atuação de todas as empresas e tudo mais, mas eu sei que quem vem para o segmento de elevador sabe que segurança é fundamental, que integridade física é fundamental, né? Porque sabe que se tiver algum caso muito sério, vai fechar a empresa, né? Mas será que a gente está preparado para esse outro tipo de situação? Então, elevador, manutenção, conservação de elevador, não é só o equipamento.
a gente está falando de cliente, a gente está falando de usuário, a gente está falando de pessoas ali que estão envolvidas, tá bom? Bom, o plano de gerenciamento eu já falei, tá? É um documento muito simples, que a gente não precisa ter grandes coisas, mas a gente vai tentar responder aí o que a gente faria numa situação crítica, tá? É isso, você pode fazer em formato de sequência, né? Usando o PowerPoint aí para fazer um organograma de quem atuar, de como atuar, você pode fazer um descritivo só, ou na lousa fazer um desenho ali e compartilhar, tá? Por que é importante ter esse grupo, tá? A gente já falou, né, identificação prévia de riscos, tá? Mas principalmente, eu tendo um grupo para gerenciar a crise, eu vou ter respostas mais rápidas do que eu ter que... Chama quem que é mesmo a pessoa do RH, né? Às vezes a empresa não tem um RH formal, né? É uma pessoa da própria diretoria ali, dos donos que cuidam, mas e aí? Né? Essa pessoa que a gente vai chamar, se acontecer alguma coisa, né? Quem que vai cuidar de rede social? Eu tenho alguém que cuida de rede social ou é o sobrinho do afiliado? Né? Essa pessoa está preparada para tentar resolver essa situação, né? Então, a gente minimiza consequências como perda de confiança, perda de cliente, diminuição de fluxo de caixa, né? Às vezes aumentar um custo operacional através desse grupo aí de gerenciamento de crise, tá? E aí o que a gente quer é voltar o mais rápido à nossa normalidade, tá? Então vamos lá. Como que a gente monta esse grupo que é fundamental para a gente gerenciar a crise? O proprietário, ou o presidente, ou o diretor-geral, aquele que é o mais importante ali na hierarquia da empresa, ele tem que estar nesse grupo, tá? Porque ele vai ser chamado se a crise for muito pesada, tá? A pessoa que hoje responde pela parte operacional, né? Se a sua empresa for a mesma pessoa, tudo bem, mas a gente tem empresas que têm um coordenador, um supervisor ali, que é o responsável pelos técnicos. Essa pessoa tem que estar no grupo, tá? Sempre alguém do jurídico ou um advogado que atenda a empresa. Então, na hora que monta o grupo de gerenciamento, tem que trazer esse advogado para ele dar pelo menos uma esclarecida, né, nos pontos mais perigosos de uma crise, tá? O marketing, ou a pessoa responsável pela comunicação, se tem um estagiário que cuida da parte da comunicação, essa pessoa pelo menos vai ter que saber, olha, se acontecer alguma coisa assim, você vai ser acionado nem se for 3 horas da manhã. Ah, mas ele é um estagiário. Sim, mas ele é responsável pela comunicação da empresa. Então, ele tem que saber que em casos, né, específicos, como ele vai ser acionado, tá? E o RH, ou responsável pelos colaboradores, tá? Essa pessoa aqui, ela tem que saber o que fazer caso aconteça uma crise. Você tem oficina, por exemplo, né? Ou então tem uma linha de produção, se acontecer algum acidente com alguém ali, o RH vai ter que saber o que vai fazer. Não tem jeito, vai ter que envolver alguém que é responsável pelos colaboradores, tá bom? A gente já está indo pela parte mais legal, tá? Então, como que a gente vai no passo a passo do gerenciamento de crise, né? Gente, principal, eu já acompanhei muitos casos aí de gerenciamento de crises pequenininhas, médias e grandonas. Antes do segmento, porque eu já era de assessoria de imprensa, trabalhei com político, tá? Então, lá a crise é o tempo todo, tá? O que acontece desde o século passado até hoje, né? Quando acontece uma crise, a gente perde mais tempo buscando quem foi o culpado do que resolver a situação. Isso é um erro estratégico de quem está na liderança do grupo de gerenciamento de crise, tá? O culpado, né, então, o que causou, né, igual o caso que eu contei do zelador lá, do porteiro, que secava o cabelo no posto do elevador. A gente não vai encontrar esse culpado no primeiro momento. O que a gente sabe é que esse cara caiu no poço, morreu. Agora, o culpado, por isso foi o técnico que não trancou, foi quem deu a chave para o cara. X, o que a gente tem que fazer naquele momento? Vamos entender a repercussão? Vamos entender o que está acontecendo? Como que o cliente quer se posicionar nesse momento, né? É isso que é gerenciar a crise, e não ficar, não, quem foi o culpado, tá?
Então, a gente tem aqui esse material super à disposição de vocês, tá? Se vocês pode, a Bel pode mandar para todo mundo, eu gravei em PDF, vocês podem ficar, tá? Então, se você tem uma equipe já pré-definida, reúne essa equipe, né? Pode ser via Zoom, WhatsApp, conselho de madrugada e tal, repassa a situação, né, e avalia. A gente já estava preparado para esse tipo de situação, a gente já tinha previsto alguma situação parecida com essa, né? Manter a calma dessa equipe, né? Tem que respirar e falar, bom, aconteceu, e agora o que a gente vai fazer, né? Definir quais são as ações que vão ser tomadas, e aí as ações, elas têm a ver com a situação. Então, se for um caso de um acidente fatal com o usuário, o advogado vai ter que entrar na hora, né? A gente vai ter que entrar em contato com o síndico, ou se for um comercial, um prédio comercial, como que esse cliente lida com crise também, tá? Se for uma empresa comercial que pega um prédio todo, essa empresa vai ter muito medo de ser contaminada por essa crise. Então, as ações, elas precisam ser definidas pelo tipo de situação que aconteceu, né? Se é sei lá, um motorista bateu a nossa viatura e teve esfoliação, comunica todo mundo, ó, teve esfoliação, mas está tudo tranquilo, não teve repercussão, não teve vítima, não atropelou ninguém, tá? É isso, gerenciamento de crise é isso, tá? Aí a gente vai falar sobre comunicação, né? Porque esse para mim é o ponto que eu entendo, que eu conheço mais, tá? E aí a gente fala que comunicação tem a ver com externo, mas também tem colaborador. As empresas esquecem. Deixa a rádio peão dançar adoidado sobre o assunto e não monitora o impacto desse rádio peão, tá? Aí a gente tem que monitorar os resultados da ação, né? Criar um plano de contingência do negócio. Então, se foi uma crise que parou a minha empresa, né? Como que eu retomo? Porque o que a gente precisa fazer é focar na retomada o mais rápido possível, né? E aí identificar oportunidades de recuperação. A gente vê que muitas empresas são tão fortes nisso que uma crise vira uma oportunidade de ampliação dos seus negócios. Tem empresa que sabe lidar muito bem com crise, tá, gente? Pega isso e transforma em oportunidade, né? Planejamento pós-crise e reavaliar esse planejamento com uma certa frequência para entender se esse acidente, né, se esse incidente pode acontecer novamente, tá? Porque errar uma vez, tudo bem, na segunda, a sociedade cai em peso, que é o que aconteceu aí muito com os mercados na questão dos seus seguranças, né? Então, vai para a loja, né, negros apanham, né? Aconteceu uma vez, já caiu matando. Segunda vez, terceira vez, boicota, para de comprar dessa marca, tá? Então, o segredo aí da gestão é muito mais a gente evitar que o mal piore, né, do que a gente ficar entre o bem e o mal, certo e errado, né? A gente tem que ter uma cabeça muito de oportunidade e não oportunista, mas de oportunidade. O que aconteceu e como que eu tenho uma oportunidade de resolver isso, e não ficar naquela disputa, não, mas isso está certo, isso está errado, isso não podia ter acontecido, aquele foi o culpado e tudo mais, tá? Então, como evitar aí que o mal piore, né? Esse é o nosso objetivo aqui nessa conversa, tá? Então, primeiro ponto, esse é o mais difícil, gente, eu já participei de grupos grandes sobre isso, tá? Então, não esconder atrás de nada e de ninguém, tá? O grupo ali de gerenciamento de crise precisa saber de tudo. Se eles não souber que, sei lá, o técnico não tinha feito a preventiva no mês anterior, não tinha registrado, pelo menos, pode ter feito a preventiva, mas não registrou, e o grupo não fica sabendo disso, isso vai ser o que vai comprometer ainda mais a situação do acidente, tá? Então, o grupo tem que saber de tudo. E como no grupo está normalmente o dono da empresa, né, ou então o CEO ali, que era no meu caso, esse era o ponto. Criava muito estresse, porque a gente perdia quase uma hora da reunião, né, do chefe ali questionando por que aquilo tinha acontecido. Não é o momento. O momento é de resolver o problema da crise,
depois a gente sai a caça às bruxas, tá? Oi, Fábio, pode falar. Oi, Kátia, eu sei que as perguntas são no final, mas só para entender, as multinacionais, que você sabe mais dos bastidores, né? Eles proíbem que, já tem no código de ética, que a pessoa não pode compartilhar nada em rede social no caso de algum acidente, por exemplo? Então assim, Como hoje as evitar redes que você, né? Porque alguém coloca na rede, o acidente aqui, pum, acabou, né? Então, o que acontece é que, assim, né, a gestão de redes sociais, ela tem mudado com uma certa frequência, né, então, porque assim, elas estão muito voláteis, né. Agora, o que é ponto da empresa em que eu trabalhava, tá? Informação confidencial não pode ser compartilhada e, se for pego, é demissão por justa causa. Um acidente, informações que rolam dentro por conta de um acidente é informação confidencial, porque a gente ainda não tem laudo dos órgãos responsáveis, a gente ainda não sabe o que causou o acidente, então é extremamente confidencial, tá? Divulgado, né? Você conseguir fazer a rastreabilidade disso é justa causa. Então, a gente tinha, assim, o maior cuidado. E assim, Fábio, eu estava conversando um pouquinho antes de entrar com o Bruno, eu falei, isso é tão forte, é tão, assim, uma lavagem mesmo, que hoje, depois de 3 anos, né, que eu saí de lá, eu ainda tomo muito cuidado com coisas que eu falo, porque ainda vem o código de confidencialidade muito claro na minha cabeça, né? Gente, não está errado, tá? Isso eu defendo. Eu acho que vocês, como empresários, né, gestores, tem que ter uma clareza. Ah, mas eu vou proibir meu colaborador de falar nas redes sociais que trabalha em empresa? Não, não é isso. Vocês ganham muito, né? Quando o colaborador gosta da marca, incentiva a propagação da marca e tudo mais. Mas assunto confidencial não se divulga nas redes sociais. E o que é confidencial? Aí vocês vão determinar. Fotografar a casa de máquina, por exemplo, pode. Cada empresa vai definir o seu código, tá? Acidente, para mim, é confidencial. Ninguém fala enquanto não tiver notas oficiais da empresa. E tem que ser muito firme com isso. Mas acho que as empresas têm que deixar isso claro, né? Que nem sempre vai estar claro, né? Então, e antes que aconteça. E antes que aconteça. Por isso que o grupo de crise é tão importante. Gente, eu estou falando, é uma empresa de 5.000 funcionários, de 200, de 20 ou de 2, a gente precisa discutir o que pode ser falado ou não, tá bom? Bom, Kátia, então... Oi, Marcelo. desculpe, eu só queria colaborar, e um dos motivos, né, e eu gostaria que todos que estão aqui pudessem compartilhar essa informação, um dos motivos principais que o Fábio trouxe para a Abel, e a Abel acampou de maneira plena a tua palestra, é justamente isso. Existem empresas que ela não, de repente, por N motivos, ela não tem condições, pelo tamanho, de gerenciar isso, até por questão emocional e psicológica. E a Abel, né, que nem eu te falei que aconteceu ontem um caso aí, a Abel está aqui para isso. A gente pretende, até com a tua colaboração futura, a gente ter um comitê de crise permanente. Excelente. Iniciativa fantástica, Marcelo. Porque eu concordo com você, tá? Se uma empresa multinacional que tem todas as estruturas tem dificuldade para gerenciar a crise, gente, e tem, tá? Inteligência emocional nessa hora, assim, às vezes passa longe da situação, tá? Agora, imagina uma empresa menor que você vê, né, a história de vida daquela família que construiu aquele negócio por 30 anos, com muito suor, de repente vê suja sua marca por um acidente que às vezes nem foi ele que causou. Né? Então, assim, a gestão emocional, ela é muito importante. E isso, quando a gente tem um órgão que apoia, né, ajuda muito, tá? Então, assim, estou super à disposição, tá, Marcelo, para ajudar aí nesse caso, tá? Então, em caso de acidente, a empresa deve ter um método rápido e eficaz de comunicação. Primeira pergunta, se a empresa tem, gente, pode ser por grupo de WhatsApp. Todo mundo hoje tem um celularzinho, tem um WhatsApp, tem um grupinho, né? Se não tem, faça. Sai daqui, pega o material da Kátia, que está liberado, monta um negocinho. É o melhor? Não tenho, gente, mas eu não tenho noção, né? Melhor ter um bem simplesinho do que não ter nada,
Tá? Quem a gente contacta, quem é o advogado, quem que é a pessoa que vai usar a rede social e quem é o RH. Perguntas básicas, tá bom? Então, o que o grupo de gerenciamento de crise deve fazer? Primeiro, receber todos os materiais que envolvam o acidente. Vídeos, os documentos do boletim de ocorrência, o comunicado de acidente que a gente tenha, né, as CATs lá da vida, os documentos que são necessários. Esse grupo tem que ter tudo isso compartilhado. Por isso que tem que ser pessoas, gente, de alta confiança, tá? E aí, quando a gente está falando, né, do gestor de RH, essa pessoa é altamente confiável, porque ela está mexendo com salários, com informações confidenciais. Ela vai saber que ela não pode divulgar essas informações. O gerente operacional, ele sabe que o dele também está em risco. Né? Normalmente é o engenheiro lá responsável. Então, ele é altamente confiável. Né? Essas pessoas precisam receber toda a documentação. Tá? A gente precisa conhecer o cenário. Às vezes a gente não presta atenção, porque está na emoção. Como que está o cenário quando eu cheguei ali? Né? Quem estava em volta? O que estava acontecendo naquele momento? Né? Para a gente poder saber, montar na nossa cabeça o que aconteceu. Monitorar todas as repercussões, eu falei disso, mas inclusive as internas. Tá? E o RH, né, se você tem um RH, ele tem que ter mecanismos de controlar a rádio peão. Tá? Controlar os porta-vozes indiretos, e a gente tem. Tá? Quem são esses porta-vozes indiretos? Os sindicatos dos funcionários, as associações, né, os familiares de quem se acidentou. Essas pessoas falam muito e vão para o Jornal Nacional para falar antes de qualquer informação real, né? Então, eles vão falar, Kátia, mas eu posso controlar? Posso subornar? Não! Não, mas a gente tem que controlar, tem que saber o que essa pessoa está pensando, o que ela está sentindo, né, para a gente poder gerenciar isso, tá? E até nos condomínios, os grupos opostos do síndico. Esse síndico sempre foi assim, ele contratou a empresa mais barata que tinha, estava dando muito problema, sabia que uma hora isso ia acontecer, queimou a tua empresa na localidade, tá? Então, tem que ficar atento. E como que a gente vai fazer isso, né? Aquela pessoa que está indo lá, ela tem que ter inteligência emocional. O porta-voz que está disposto a cuidar de um assunto como esse, tem que fazer treinamento de inteligência emocional. Tem que saber gerenciar Kátia, aí. Oi. Pode o falar. Fábio está pedindo a palavra e depois eu queria só fazer um comentário contigo. Fábio, achei que era da anterior, desculpa. Não, realmente eu só não pedi nada, não, já falei, obrigado. Então tá bom. Ah, Então tá. fala, Marcelo. Eu costumo dizer, Kátia, nas palestras que eu dou pelo Brasil, nas reuniões que eu dou com os futuros associados da ABL de CCESP, a pergunta que eu sempre faço, você que cobra barato, você que não faz o dimensionamento dos preços da tua empresa, você sabe quanto custa um acidente? Essa pergunta é aquela que dói na alma, né, Marcela? Porque pode custar, isso que eu falei, o esforço de 30, 50 anos de uma família. De pai que passou para o filho, que passou para o neto, e vai tudo água abaixo. É caríssimo, caríssimo. Tá? E é por isso, gente, se não fosse tão importante o assunto, isso não teria um cuidado tão forte das grandes marcas, né? O que faz num negócio como esse, assim, é gigantesco. Tá? É mais alto aqui do que até naquela propaganda que a gente vê o Papai Noel no final do ano. Porque sabe que quando aparece o rato dentro da Coca-Cola, que, né, tinha o caso do rato, né? Gente, cai o faturamento da empresa vertiginosamente, tá? Claro que no nosso segmento a gente não está tão exposto como marca, como uma Coca-Cola, a gente tem que fazer esse paralelo, mas a gente está exposto como integridade física, né? Refrigerante é opcional, elevador não é opcional. Sem elevador a gente não se movimenta nas cidades, gente. Então bom, chovendo numa olhada aqui que vocês sabem mais do que eu, né? Não preciso nem falar, tá? Então, vamos lá, na prática, né? A gente vai reunir o grupo o mais rapidamente possível, utilizar as ferramentas aí que dão agilidade, criar um grupinho de WhatsApp para troca de informação, confirmar se o líder do grupo está com condições de liderar. Pode ser que às vezes o cara tem muita inteligência emocional, ele estava preparado para isso, mas ele está passando por uma doença grave, sabe? Sei lá,
está com câncer muito forte, a pessoa está debilitada, você ainda vai colocar essa pessoa para liderar um grupo desse, então é legal falar com o líder e falar, olha, tudo bem, vamos abrir mão dessa vez para você se poupar, né? Vão ser noites e noites aqui a gente acompanhando. Então, tem que ter muita gente, tem que ter muita sensibilidade, muita empatia nessa hora, tá? E o porta-voz, tá? Definir rapidamente o que e para quem são feitas as primeiras comunicações, e depois, lá para frente, eu trago até um comunicado aí que vocês podem copiar, né? Definir o que pode ser falado informalmente pelos membros do grupo. Marcelo, aqui acho que entra muito do que você falou, da pergunta ali, do que, informalmente, o que eu posso falar. O grupo, normalmente, somente a empresa é menor, a empresa vai saber quem que é do grupo e vai perceber mais ou menos a movimentação, tá? Então, é legal a gente formalizar, né, o que vai ser falado para as autoridades, tá? E o que o grupo vai falar informalmente para quem ele for encontrando. Esses discursos, eles têm que estar amarradinhos, tá? Porque a nota oficial que a gente vai divulgar, ela é muito questionada pela Rádio Peão, pelos clientes, para aquelas pessoas que são mais próximas. Agora, o que é falado informalmente, normalmente tem mais valor. Então, se estiver bem amarradinho com a nota oficial, isso dá um resultado incrível, tá? A gente tem que ouvir a Rádio Peão, tá? Tem que monitorar a rede social, bota a família inteira ali para monitorar. Tá? Quando tinha acidente ali, eu colocava meu marido, meu filho, e aí era multinacional. Já chegou, já ouviu, né? Porque às vezes eles sabem mais rápido que a gente, tá? E aí, né, perder a cabeça em meio a uma crise é uma boa maneira de se tornar crise. Então, se você está na emoção, vem um Datena, né, um repórter do Datena te perguntar alguma coisa, você empurrar esse repórter, gritar, falar alguma coisa assim, pronto, virou pior do que tinha acontecido, né? Eu falo para o meu marido assim, eu queria muito voltar a ter contato com o comandante Palumbo, do Corpo de Bombeiros, eu tive muito contato com ele, e para mim, cara, ele tem uma inteligência emocional incrível, porque ele está em todas, né? Gente, incrível como ele está em todas. Esse homem não dorme, impossível. Vamos fazer uma reflexão agora, que a gente já está terminando, né? Então, vamos fazer 3 casos, tá? A gente não vai ter tempo de fazer exercício, de ouvir vocês, mas eu acho que vale a pena refletir, tá? Então, um técnico uniformizado é flagrado e gravado, né? Assediando sexualmente uma passageira menor dentro de um ônibus, tá? E aí podem imaginar a cena sexualmente, tá? O caso ganha repercussão, existe uma manifestação na frente da sua empresa, impedindo a entrada e a saída de funcionários. Então, imagina que o negócio foi feio. Pararam o ônibus, fizeram o técnico descer, teve aquele linchamento meio público, tá? Um dos veículos com o seu logo já foi até depredado, tá? E um canal de TV bem sensacionalista está esperando um posicionamento da empresa. E aí? O que vocês vão fazer? Né? Gente, você tem técnico, 1 técnico, 3 técnicos, vocês são sujeitos a isso. Se vocês nunca falaram sobre isso com o técnico, vocês são sujeitos a isso, tá? Caso muito sério como esse, às vezes não. Às vezes foi até um mal entendido da outra parte, tá? Mas isso pode acontecer. E aí, a reflexão, se vocês forem montar o grupinho, tal, leva esses 3 casos para os funcionários de vocês pensarem. Como que a gente poderia fazer esse posicionamento, tá? Da minha parte, o que eu faria, né? Claro que vai depender muito da empresa, dos valores, tá? Mas, assim, o que eu indicaria? Primeiro, assume o erro. Sim, teve um caso de assédio, aconteceu, a gente não sabe exatamente como foi a história, mas erramos, né? Tomar uma atitude em relação ao colaborador, então, se ele tem um transtorno, se ele tem casos anteriores, a empresa precisa ser muito justa nesse momento, tá? Ah, Kátia, mas demissão por justa causa vai depender do seu RH e do seu advogado, mas alguma coisa vai ter que acontecer, tá? Se comprometer socialmente com a educação dos outros colaboradores, isso é muito positivo. Olha, a gente reuniu todos os nossos colaboradores, trouxemos uma psicóloga aqui, trouxemos uma pessoa que conhece esse assunto de assédio sexual, a gente está trabalhando na empresa, né? Se associar a movimentos sociais que promovam uma redução aí de assédio, né? E montar um plano de comunicação
externo. Ah, Kátia, mas a minha empresa não tem um tamanho para tudo isso, né? Como que eu faço? A gente tem muita ONG, né, que ajuda a gente para esses tópicos de machismo, machismo tóxico. Hoje tem muito grupo aí fazendo trabalhos sociais e de graça para esse tipo de coisa. Então, se você tem recebido denúncias, né, o SAC às vezes traz alguma coisa sobre esse assunto, se preparem. É um assunto que está no top dos comentários das redes sociais. Então, se um técnico for pego assediando, somente se prepara, já trata o assunto e se acontecer, tenha um planinho que seja a cara da sua empresa, tá? Um outro caso, tá? Esse mais direcionado aí à empresa como um todo, tá? Então, a empresa foi lá e apoiou publicamente um candidato, tá? Que tem índices de rejeição, está muito comum nas cidades, nos estados e no nosso país, e após a eleição, está repercutindo aí que teve casos de corrupção de algumas empresas doadoras da campanha, tá? Então, elas estão sendo denunciadas porque elas não seguiram as regras eleitorais, tá? A sua empresa tem como provar que ela não cometeu crime eleitoral, tá tudo dentro do padrão, tá? Mas ela está listada lá entre as empresas que ajudou na campanha, tá? Como que faz, né? Lembrando, vocês atuam, né, em cidades que normalmente pode acontecer de vocês terem um posicionamento político claro e objetivo, nada contra. Quem define isso é a empresa, é o empresário, tá? Dentro de uma instituição maior, como a que eu trabalhava, tinha uma determinação de ser apolítica. Então, a gente não podia associar o nome da empresa com o político. A gente pode ter a nossa posição política, desde que a gente não associe com o nome da empresa. Se a sua empresa tem um apoio político, não tem problema algum. Só que saiba que é delicado. Então, se isso acontecer, qual seria seu posicionamento? Você está limpo, você não fez nada de errado, tudo certinho, conforme manda o figurino. É todo direito do empresário apoiar, direita, esquerda, meio, centro, fora, dentro. É decisão do empresário, não tem nada errado. Tá? Minha sugestão, tá? Depois que já aconteceu, né? Assumir que contribuiu realmente com a campanha. Pior coisa nesses momentos é a gente mentir, dizer que nunca existiu, que é falso, né? Político tem o dom de mudar uma narrativa, empresas não têm, tá? Então é melhor assumir logo e definir o que aconteceu, tá? Publicar o mais rápido um comunicado explicando como foi a doação, quais foram os valores, como que seguiu as regras, tá? Reunir a turma toda, né, e explicar como foram feitas as doações, lembrando, gente, funcionário tem o seu partido político do coração, como tem o seu time. Não é porque ele trabalha para uma empresa que é do oposto que ele é obrigado a mudar a sua forma de ver o mundo. Se acontece um caso como esse, ele pode não publicar na rede social, né? Porque está determinado. Mas ele pode fazer boataria, tá? Principalmente se ele está infeliz com a empresa. Explicar que está à disposição para esclarecimento, sempre se colocar à disposição, né? E aí, um cuidado especial com o cliente. Lembrando que não é porque você é de direita, esquerda, centro, meio, dentro, fora, que o seu cliente acompanha a sua posição. Pode ser que isso, a hora que vem à tona, tem um cliente mais radical que fala, eu não vou me associar a uma empresa que tem esse posicionamento político, tá? Então, falar com os clientes é muito importante, tá? E muitas vezes o porta-voz vai ter que falar pessoalmente com os clientes mais arredios, tá? E vai ter que estar preparado para ter uma inteligência emocional, porque, né, política, sexo e time, né, sequestra a amígdala, a gente perde a inteligência emocional e tudo mais. Então, olha como é perigoso esse tipo de coisa quando você não tem clareza do que você está fazendo, tá? Tudo bem até aqui? Vamos para o último caso? Estou mais aí preocupada com o tempo, tá? E aí, aqui o que vocês realmente têm medo que aconteçam, tá? Durante a manutenção corretiva, um técnico da sua empresa, super jovenzinho, 23 anos, ficou preso no posto do elevador e foi prensado pela cabine. Acidente feio, né? Muito difícil de tratar.
O técnico era novo na empresa, ele tinha menos de 6 meses, mas ele estava acompanhado por um técnico sênior, que tinha mais de 10 anos de experiência. O técnico sênior, que está em choque no hospital, não consegue nem relatar o que aconteceu, né? O serviço de emergência foi chamado, tentou o resgate, mas não foi possível. Então, o Corpo de Bombeiros e o órgão responsável, eles foram acionados. Por que eu estou colocando esse componente para vocês trabalharem na empresa de vocês? A partir do momento que a gente chamou Corpo de Bombeiro e órgão responsável, se tem um acidente fatal desse porte, o furdúncio está feito. Tá? Porque esses órgãos, eles são monitorados pela imprensa sensacionalista muito de perto. Então, se rolou isso, fiquem preparados, porque vai ter repercussão, tá? O prédio está interditado e só pessoas autorizadas têm acesso ao local. E aí, vocês vão ter que mandar um responsável operacional para acompanhar o caso, tá? Então, ele vai ter que ir, não tem como fugir, vai ter que ir, né? E aí vocês não têm informações se o assunto chegou à imprensa, mas vai ter que imaginar que sim, né? Que a imprensa mais carniceira vai estar ali à disposição para acompanhar. Morte, principalmente quando é um caso muito sério, sim, a imprensa... Gente, eu sou jornalista de formação, tá? Então, nossa, atrai mesmo, tá? Então tem que estar preparado, né? Como que você reagiria num caso como esse, tá? Gente, isso me dá até arrepio quando eu penso nessas situações, porque foram poucos casos que eu acompanhei, mas os pouquíssimos casos que eu acompanhei, eles me trazem memórias traumáticas até hoje das imagens, porque a gente precisava ver as imagens para saber como ia atuar, e para mim era muito doloroso participar desse tipo de coisa, tá? Então, uma das iniciativas mais legais que eu pude participar lá dentro da empresa, isso tem que tirar o chapéu. Eu tenho muitas críticas para a Flaxiner, mas esse eu tenho que tirar o chapéu, tá? Cada acidente que acontecia, fatal, com um técnico, um montador, um terceiro ou um cliente, a empresa inteira parava a tal hora que era pré-determinada no mundo inteiro, e a gente fazia um minuto de silêncio, dá até vontade de chorar, porque era muito triste, porque aí o gestor contava o que tinha acontecido. Então esse caso, por exemplo, de um técnico prensado, né, todo mundo ficava sabendo. E a gente sofria junto com a família. Isso faz uma revolução dentro da empresa, porque todo mundo passa a querer evitar esse tipo de coisa, porque não é um número, né, é uma vida, tá? Bom, voltando agora aqui que passou a emoção. Reunir imediatamente o grupo de crise, informar todo mundo sobre o que está acontecendo. Nesse caso, que é seríssimo, gente, chamar imediatamente um advogado, tá? Porque vai render, tá? Mesmo que tenha sido algo que o colaborador errou mesmo, a empresa assim, tinha dado todos os EPIs, tinha todos os treinamentos, estava tudo certinho, tá? O responsável operacional, quando ele for para o lugar, evita estar com uniforme, tá? Porque isso atrai a imprensa, vai pedir esclarecimento e a pessoa não está preparada para esclarecer, ela não está com as informações para esclarecer, tá? E assim que chegar ao local, além das informações sobre o acidente, essa pessoa tem que estar em contato direto com a empresa, falando, gente, tá cheio de gente, tem bombeiro, tem imprensa, não tem, tá controlado, e tratar essas informações que aquela pessoa vai ser a fonte de informação, tá? Jamais responder grosseiramente com a imprensa. Chegou, a imprensa já pôs o microfone na boca, eu não tenho mais informações, eu estou exatamente aqui para entender o que está acontecendo, e assim que a gente souber, a gente vai divulgar, tá? A agressividade nesse momento não funciona. E aí é o grupo de crise que vai começar a fazer gestão com o advogado, com gente da empresa e tudo mais, tá? Uma coisa que eu trago para vocês, e que eu acho que isso é fundamental para todo segmento. Acidente fatal é negativo para todo segmento. Não use acidente fatal como, tá vendo como o concorrente é ruim e eu sou bom? As grandes têm mais esse tipo de posicionamento e tudo mais, mas a gente não pode fazer isso. A gente usar uma fatalidade dessa para amedrontar o mercado, todo mundo fica com problema, tá? Então, ele é muito negativo, não vamos usar isso como pânico, no fundo a gente tem que evitar. Quanto menos acidentes acontecer com elevador, com escada rolante, melhor. Melhor para o nosso segmento, tá? E quando o acidente for com outra marca,
Depois, passado algum tempinho, eles vão chamar o comandante Palumbo para falar sobre segurança no elevador, se for aqui em São Paulo, tá? Quem não é de São Paulo não sabe quem é ele, mas ele é sempre chamado, e vai buscar uma empresa para falar sobre acidente. Cuidado com isso, tá? Às vezes vocês podem achar que é uma oportunidade para falar com a imprensa, ficar conhecido, mas, gente, associar a marca com acidente nunca é positivo. Então, pergunta como que vai ser a pauta, pergunta como que vai ser... E se você for convencido que vale a pena, vá com um discurso bem preparadinho, para desassociar. Esse acidente não teve nada a ver com a minha empresa. Na minha empresa não acontece esse tipo de acidente porque a gente tem isso, isso e aquilo, nananana. E reforce, porque para o telespectador, né, vamos falar de televisão, a gente ouviu um acidente, ouviu uma pessoa dando entrevista, a gente associa a marca ao acidente, a marca ao acidente. Então, a gente tiver o login ali tudo, tá? Então, não faça. Não vá para o lugar do acidente com o uniforme da empresa, claro, vai ter que levar uma identificação, crachá, mas menos exposição possível. Não vá com uma viatura identificada, né? Não agrida a imprensa, não fale sobre o que você não tenha conhecimento. Ai, tem uns porta-vozes que adoram falar, gente, aí sai falando tudo que não sabe, né? E o que acontece, né? Ou a gente culpa outros, né? Ou a gente assume uma responsabilidade sem entender o fato, depois isso vai virar ação trabalhista, questões criminais, porque a gente assumiu uma coisa que a gente não sabia que de fato tinha acontecido. Então, quanto menos a gente falar nesse momento, fora do que foi feito como nota oficial, melhor, tá? E o que faça? Acione, então, imediatamente um grupo de crise. Esse grupo de crise tem que criar uma nota, uma narrativa sobre o acidente. O que é uma narrativa? O elevador estava com a manutenção feita em dia, a gente tem toda a documentação, a gente não tem ainda detalhes do que aconteceu, foi realmente um fato que aconteceu dentro do nosso, da nossa empresa que faz a manutenção, e a gente vai colocar à disposição das autoridades. Ponto. Ah, mas o técnico tinha pouco tempo de casa, ele tinha treinamento? Você não sabe ainda, você não tem todas as informações. Entendeu? Então, evita de ficar fazendo esse tipo de coisa. Uma coisa que a gente esquece, tá? Monitorar o síndico, como que a coisa está dentro do condomínio, tá? Contar imediatamente a vítima aos parentes, tá? Com o auxílio de um advogado, mas isso normalmente ameniza, não, a gente já está em contato com a família da vítima, a gente vai dar toda a assistência necessária, mas o advogado tem que saber o que é assistência necessária, tá? Porque às vezes a gente fala mais do que a gente deveria. As ações que devem ser tomadas para minimizar a crise e comunicar aos colaboradores, tá? Difícil comercial é mais sério, então precisa combinar com o condomínio se eles têm um grupo de crise, tá? Então, se vocês fazem manutenção, por exemplo, para a indústria, né, elevador, como o Marcelo falou, tem que entender se esse cliente tem comitê de crise, tá? Se for uma indústria grande, eles vão ter, e aí tem que juntar a nossa turma com a turma deles, para falar junto, tá? E aí, advogado sempre vai ter que estar acionado, porque dependendo da empresa, da forma que eles lidam com crise, eles vão querer jogar 130% da responsabilidade em cima de vocês, tá? Que pode ser o elo mais fraco. Se é uma empresa grande com uma empresa pequena, tá? E eles não forem muito éticos nesse sentido, eles vão colocar toda a responsabilidade em cima da empresa que está fazendo manutenção. E como o caso do Marcelo, que ele contou, não era responsabilidade da empresa. Tá? Então, advogado nessa hora, gente, e eu não sou advogado, então, tinha casos assim que eu ficava assim, olhando para o advogado e falando assim, gente, eu nunca pensaria por esse lado. É por aí, tá? E a comunicação interna tem que ser amarrada com a externa. Fala, Fábio, desculpa. Não, e se for órgão público, eles têm comitê de crise? Porque tem meia né, boca. às vezes acontece, né, já aconteceu, né, em órgãos públicos, acidentes significativos e é um caso de muita repercussão, geralmente. Fábio, então vamos lá. Por exemplo, uma Petrobras, tá? Tem, e tem forte. Nossa, enorme. Porque eles estão no segmento de muito risco, tá? Então tem, e é forte. Agora, vamos pensar numa secretaria municipal do trabalhador da sua cidade.
é bem provável que não tenha. Eu trabalhei na Secretaria Estadual do Trabalho, tá? Por isso que eu estou falando, em 1900 e bolinha, né? Mas o gerenciamento de crise era um assessor que estava muito mais apoiando politicamente, né, o secretário do momento, do que um cara preparado para isso, tá? Mas ainda assim, Fábio, a indicação é peça para falar com o assessor de imprensa, para entender se tem, se não tem, tá? E com o advogado ali junto com vocês. Kátia, sempre advogado? Não, mas a gente aqui está falando de um caso que tenha morte dentro do condomínio, dentro do prédio, tá? Aí o advogado vai ter que estar junto para poder orientar vocês da melhor forma possível, tá bom? E a rádio peão, gente. Cuidado com a rádio peão. Isso, a empresa em que eu trabalhava não era muito eficiente nesse sentido, tá? E isso era uma das maiores dores de cabeça que eu tinha, porque a gente saía do comitê com tudo alinhado, a rádio peão estava falando tudo coisa contrária do que a gente tinha acordado. Empresa grande, né, com muitos funcionários, tá? Empresas menores fica muito mais fácil. Reúne a turma, tá? Depois que a gente começou a fazer esse trabalho quando tinha acidente, reunir todo mundo e falar sobre o assunto, as coisas melhoraram muito. Reúne a turma, explica o que está acontecendo, leia a nota oficial para eles, fala, a gente só sabe até aqui, a gente não vai dar mais informações, mas é isso, é melhor do que deixar o disse que não disse, tá? Eu trouxe um exemplo de nota externa, um exemplo de nota interna para vocês. Gente, isso tem à disposição na internet, é só procurar, mas também já vai estar aqui no material de vocês. É isso, como vocês viram, é um assunto extremamente interessante, que rende muito papo. Então, a gente podia ter aí até trabalhado os cases, mas isso acho que dá uma visão geral do conteúdo, tá bom? É isso, gente.